Olá amigos, Caio Camargo falando de varejo com você e hoje o nosso papo é sobre varejo. Confere aí. Olá amigos, bom, o nosso papo hoje é muito simples e até básico, né? O que é varejo de fato? Eu tenho a minha definição de varejo e eu quero compartilhar com vocês agora. Se a gente pensar o que é varejo e como é que a gente lê o varejo até hoje, como é que está escrito nos livros, no Wikipedia, etc., o varejo é o principal canal de venda direta para o consumidor. É lá que o consumidor vai se obter as suas mercadorias. Eu gosto de abrir um pouquinho mais o leque, né? Você tinha alguém que produzia alguma coisa e alguém que comprava alguma coisa, que tinha desejo de comprar alguma coisa do outro lado. No meio tem um intermediário dessa história. Esse intermediário era o varejo, era o ponto de venda. Essa é uma terminologia que a gente usa muito, ponto de venda, né? Até por questões disso. Então tem que o ponto de fabricação, ponto de venda e o consumo, que é o consumidor em si. Mas vamos lá. Pessoal, o que aconteceu ao longo do tempo nessa história? Essa história de ponto de venda está mudando com o tempo, né? Primeiro tem a indústria, que ela é onipresente hoje. O que é onipresente? Eu não preciso mais desse intermediário, esse varejista, talvez, para vender ao meu consumidor. Você tem marcas aí como Hering, Apple, Le Creuset, Malve e uma série de outras marcas ali que hoje tem pontos de venda próprios, né? Que conseguem inclusive impor a sua marca, dizer a que vieram nesse mundo, colocar o seu propósito diretamente para o seu consumidor, sem precisar que essa mensagem seja primeiro passada para o intermediário para depois para o seu consumidor. Isso traz alguns ganhos, né? Eu uso isso muito em palestra, esse exemplo, mas se eu pegar o que era uma Hering, por exemplo, há 20 anos atrás, de fato era a camiseta branca mais barata que você podia comprar. E não é o que a Hering é hoje, né? Não é a camiseta branca mais barata que você compra. Você compra a Hering hoje até por um atributo de marca, sem fazer nenhum tipo de merchandising sobre isso, né? Mas esse é o fato. A Hering conseguiu, nesse tempo, impor o seu padrão de marca, a sua valia de marca, e não só a questão de quanto custa, mas o seu propósito de marca, e isso ganhou um novo tipo de consumidor para a marca. É disso que se trata, estabelecer um contato direto com o seu consumidor. Então assim, mas Caio, ok, se a indústria já está migrando para esse canal, o que acontece com esse cara que é intermediário hoje, né? Eu acho que esse cara, no médio e longo prazo, sinceramente falando, não vai ser negócio. Tá? Essas marcas começam a ter essa história do varejo, que é uma história de comprar bem e vender bem, ela está morrendo no mercado. Tá? As marcas que não têm um propósito, as marcas que não conseguem ter uma identificação direta com o seu consumidor, não conseguem atingir nicho de mercado, elas têm cada vez mais dificuldade de vender. Tá? Porque não tem um atributo de marca, elas acabam tendo só preço. E quando a gente tem só preço, como diz Fred Rocha, um amigo meu, como a gente só tem só preço, a gente não tem nada a oferecer. E esse é o grande perigo das marcas hoje, quando elas não estão olhando para a marca em si. Tá? Mas aí fica a questão, né, pessoal? Qual que é a valia da loja hoje, né? Então assim, se não é um ponto de venda apenas, se a indústria já está usando esse ponto de venda, para que de fato serve então a loja? A loja, pessoal, é o principal ponto de contato das marcas com seus consumidores. Se eu vi, por exemplo, a propaganda de um novo televisor com uma qualidade excepcional de imagens, né? Eu posso até entrar num site lá no e-commerce, buscar aquele produto, verificar lá as questões, especificações técnicas, entender aquele produto, mas eu só vou ter a experiência daquele produto se eu vê-lo fisicamente em algum local, normalmente a loja. Ao mesmo tempo que se eu ver a propaganda de um tênis que é super confortável para corrida, eu só vou entender aquele tênis se eu de alguma forma experimentá-lo, e eu vou ter que fazer isso num local físico. A malha que veste muito bem, o bolo mais gostoso do mundo, e aí vai, certo? É o seu tipo de experiência. O que acontece? Deixa de ser um ponto de venda e passa a ser o ponto de contato, o ponto de experiência. Não adianta. Então assim, as marcas hoje têm que se colocar. Eu acho que esse é o principal atributo de uma loja frente ao e-commerce, por exemplo, tá? É que você tem a questão do contato, que eu não consigo ainda virtualizar essa questão, eu não consigo ainda criar essa questão de uma outra forma que não seja tátil, né? Não seja visual e tátil ao mesmo tempo. Então essa é a grande valia. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça, inscrevam-se aqui no nosso canal. Não deixe de curtir, não deixe de divulgar e nos ajude aqui a criar um canal cada vez mais forte e definitivo aqui para o varejo brasileiro, para o pequeno e médio varejo brasileiro. E é isso aí e nos vemos na próxima. Até mais.